Nós estamos fazendo o panorama de toda a Bíblia. Este é o 7º livro, o livro dos Juízes, e agora nós vamos chegar ao último juizado, o juizado de Sansão, capítulo 13, e nós veremos, irmãos queridos, que para espanto do preconceito de muitos, Sansão é um homem de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 30, ele é chamado de herói da fé. Sua conduta nos primeiros 20 anos foi exemplar, ainda que tenha um episódio ou dois que a gente precise consultar para entender melhor. Nós precisamos nos lembrar que os juízes eram uma resposta de oração para o povo e eram também uma intervenção de Deus para que o caminho de pecado não se tornasse tão agravado quanto se tornaria não fosse a misericórdia do Senhor. Sempre lembremos que estamos onde estamos pela graça de Deus. Capítulo 13, verso 1. Depois de Jefté e daqueles 3 juízes que nós acreditamos que eram dos companheiros de Jefté, a saber, Ibsam, Elon e Abdon, possivelmente eram dos valentes de Jefté, e houve um período de paz de 7 com 8, 15 com 10, 25 com 6, 31, houve um período de paz de 31 anos. Então chegamos a 13:1. Tendo os filhos de Israel, como começa a história? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Meus irmãos queridos e minhas irmãs preciosas, o pecado está pego ao nosso coração. E ele sempre encontrará uma forma de manifestar a sua feiura e a sua hediondez. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Um dos maiores períodos de opressão no livro dos Juízes. Se você está com o seu resumo na mão, você pode ver que foi de fato o maior período de opressão de todos. Está na página número 3 do seu resumo, na tabela dos juízes, que nós fizemos numa tentativa de colocar em ordem para nos ajudar na compreensão deste livro. Na página número 3 tem uma tabela: juiz, procedência, inimigo, tempo de opressão. E você verá que o maior tempo de opressão foram os 40 anos que precederam Deus levantar Sansão. Por isso Sansão foi levantado de uma forma tão extraordinária e diferente dos outros juízes. Porque a história de Sansão começa, assim como a história de alguns personagens na Bíblia, com o anúncio da parte de Deus de quem ele seria antes de ele nascer. Foram poucas as pessoas da Bíblia que começaram a sua história assim. Davi não teve essa honra. Nem também outros dos grandes personagens da Bíblia, como o próprio Moisés, o próprio Arão, o próprio Abraão, o próprio Isaac. As pessoas que tiveram o seu nascimento predito na Bíblia, por uma visita de anjos, ou por uma palavra de um profeta, foram pessoas que Deus usou de maneira extraordinária, ainda acima da média dos grandes santos da Bíblia. Pense, por exemplo, no próprio Sansão, pense em João Batista, pense no próprio Salvador. Todos os 3 tiveram a sua vinda ao mundo anunciada por um anjo. E foi isso que aconteceu. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, verso 2, chamado Manoá, e assim como João Batista, a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor. Quem é? Quem é o anjo do Senhor? Você sabe, meus queridos irmãos e irmãs, quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? É nosso Salvador, é nosso Senhor Jesus. Então escreva aí do lado da sua Bíblia que quem visitou a casa de Manoá foi o Salvador. Como assim? Pré-encarnado. Isso é chamado de uma cristofania pré-encarnada, uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Há isto em vários momentos do Antigo Testamento. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, nosso Senhor, faz uma visitação
como um sinal da sua misericórdia e como um sinal da sua graça. Deus o faz para mostrar e comprovar novamente o seu amor para com as criaturas humanas no seu estado de miséria. A visita do Filho de Deus aos homens é um sinal de que Deus se importa com o nosso estado e que Deus quer fazer algo, pode fazer algo em nosso favor. Ele apareceu àquela mulher e disse simplesmente que ela, que era estéril, estaria grávida. E disse mais, estaria grávida de uma criatura, de um ser humano totalmente diferente dos outros. Verso 5: eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Meus queridos e minhas queridas, digam para mim o que era o voto de Nazireu. Isso mesmo, era uma consagração individual, um voto de abstenção de bebida alcoólica, de impureza cerimonial, que era tocar os defuntos ou o couro, de impureza sexual e de toda outra restrição da lei. Era uma pessoa que se separava do povo por forma mais absoluta possível, para que pudesse se dedicar totalmente às coisas do Senhor. Quem foi nazireu desde o ventre também? João Batista. Vamos chegar lá. Ainda mais do jeito que ele queria casar, não podia mesmo. Mas nós vamos ver o que Deus queria naquilo. Não era só o cabelo. O cabelo crescia para que se tornasse muito público o voto. Para que fosse possível, diferente de eunuco, esse voto, exatamente, mas podia, vamos lá, a gente faz um estudo à parte sobre esse voto de Nazireu, porque realmente é preciso entender que o voto de Nazireu é típico daquela consagração que nós podemos alcançar e recebemos quando recebemos o Espírito Santo, mas isso não é nosso assunto esta noite. Aconteceu que foi decretado por Deus então que viria ao mundo um instrumento seu todo particular, que seria usado de forma extraordinária. Dos 13 juízes, este foi o único que Deus anunciou que seria juiz antes até de vir ao mundo. E Deus disse, ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Eu gosto dessa expressão começar, e aqui na minha Bíblia está marcada, porque Sansão começou um ministério que quem continuou foi Samuel, mas isso é apenas uma nota textual. Prossigamos. Fato é que a mulher se aproximou do seu marido, de forma muito parecida com o que Maria fez com José, e disse, um anjo veio a mim, e disse que eu iria conceber. Manoá significa consolação. Manoá era um homem de Deus de tal maneira que ele não duvidou do que a sua mulher disse, ele não deu descrédito à sua esposa. Verso 8, Manoá orou ao Senhor. Que homem de Deus! Assim como José, um homem de Deus piedoso, que coloca o Senhor acima de todas as coisas e que busca a direção de Deus para a sua vida. É tão triste que encontremos hoje crentes que não buscam a direção do Senhor para suas decisões. É tão triste que esse ensinamento se esteja tornando embaçado no meio do povo de Deus. Não deve ser. O povo de Deus deve buscar a direção do Senhor para todo passo e para toda decisão da sua vida. Pastor, Deus então vai decidir o que eu vou comer no café da manhã. Nós sabemos, irmãos, buscar a direção do Senhor quanto àqueles grandes passos da nossa vida que afetarão de maneira substancial a forma como viveremos. Manoá fez isso. Ele disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer. Que fé robusta! Nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus acolheu a oração de Manoá e enviou novamente uma visita do Salvador àquela casa. Jesus Cristo
teve compaixão da leve incredulidade de Manoá. Visitou, assim como Jesus Cristo não retém a sua graça de nós, meus queridos, e que palavra de ânimo para nós é esta, de sabermos que Ele não retém a sua misericórdia de nós, quando nós próprios temos dificuldade em crer. Lembre-se daquele pai de um menino endemoninhado, e Jesus Cristo disse: se tu crês, tudo é possível ao que crê, e a resposta dele foi: ajuda-me na minha incredulidade. E sabe o que Jesus fez? Ajudou. Glória ao nosso Salvador. Então ele visitou novamente a casa daquele homem. Eles foram visitados 2 vezes por Deus. E Manoá queria oferecer para Deus algo, porque ele ficou tão maravilhado com aquela visitação divina. Mas o anjo do Senhor disse: não me detenhas, não me detenhas. Quando Manoá perguntou a ele: qual é o seu nome? Verso número 18, respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Como é bom a gente ler esse texto, pois o nome do Senhor é maravilhoso. Isaías disse que o nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele pergunta: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Manoá tomou um cabrito, verso 19, uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Este aqui é o relato do próprio Manoá, e não sabemos o que Jesus Cristo fez ali, mas sabemos que ele disse: se ouve, quer dizer, agiu de forma maravilhosa. Manoá disse à sua mulher: certamente morreremos, verso 22, porque vimos a Deus. Que impressão a presença de Deus deve ter causado em Manoá. Mas a mulher disse a ele: irmã, sempre tem uma palavra de ânimo para aqueles que estão um pouco deprimidos na fé. Irmãos, tenham também, não só as mulheres devem ter essa palavra, porque ela disse o seguinte: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria o holocausto. Irmão e irmã, como não enxergar aqui um retrato da cruz do Calvário? Se Deus quisesse nos matar e mandar para o inferno, Deus mataria e mandaria, sem nenhum erro em Deus. Mas se Deus quisesse nos matar, Ele não teria aceito o holocausto que o nosso Salvador ofereceu na cruz do Calvário. A cruz é sempre uma prova permanente da bondade e da misericórdia de Deus diante de nós. Verso 24, a mulher deu à luz a um menino e o chamou Sansão. Significa solzinho, pequeno sol. Há uma referência à força de Deus que estaria presente naquele herói da fé, naquele juiz. Deus é a grande luz, e aquele por meio de quem Deus age, um pequeno sol, um Sansão. Bem diz a carta aos Filipenses que nós somos estrelas no mundo. O menino cresceu, verso 24, o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. E nós podemos enxergar aqui com clareza a direção do Espírito Santo na vida daquele jovem que foi crescendo e se fortalecendo. Esteja claro aqui perante nós, na primeira parte do nosso estudo, nesta vida, esta noite. Sansão veio como um sinal da graça de Deus e de que Deus tinha compaixão do seu povo de Israel. O último dos juízes entra na história com o anúncio do próprio Santo Deus, nosso Salvador, de que haveria de enviar ao mundo um menino que iria livrar o povo. 40 anos de opressão, que peso pesado, que fardo duro, que jugo sobre aquele povo. Entretanto, vem a notícia de Deus de que aquilo iria terminar, pois Deus já estava enviando
o seu mensageiro, o seu ungido, aquele por Deus escolhido e fortalecido para livrar o povo. Capítulo 14 nos fala do casamento de Sansão. E aí a irmã já fez muito bem a pergunta oportuna. Se Sansão era nazireu, e era, se era dirigido pelo Espírito Santo, como diz o verso 25 do capítulo 13, se Sansão estava numa posição tão distinta no meio do povo de Deus, capítulo 14, verso 6, diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Era um homem cheio do Espírito Santo. E se hoje, nem sempre a gente acha pessoas cheias do Espírito Santo, no tempo do Antigo Testamento era muito menos ainda. Se tudo isso é verdade, se ele nasceu com um voto de consagração, como assim Sansão quis casar com uma mulher da terra dos filisteus? A irmã conhece a Escritura. Essa irmã conhece a Escritura Sagrada. Verso número 4. Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O que Sansão estava fazendo? Deus deu a Sansão uma estratégia de chamar os filisteus a que dessem o primeiro golpe, para que, dando o primeiro golpe, Sansão pudesse retribuir o ataque e assim começar a justiçar os filisteus diante de tudo que estavam fazendo contra Israel. Pastor, mas e se aquele casamento desse certo em vez de dar errado do jeito que deu? Não daria, porque foi dirigido pela mente que sabe de todas as coisas. Nós veremos, porém, nesse texto, que tipo de gente eram os filisteus e por que Deus exerceu para com eles um juízo tão severo quanto foi. Vamos começar com a verdade aqui de que Sansão desceu a Tímina, que era uma das cidades dos filisteus, e vendo ali uma delas, declarou ao seu pai: vi uma mulher, tomai-a para mim por esposa. O pai e a mãe tentaram maneirar a situação. Disseram assim: meu filho, mas será possível que não tenha uma mulher no meio de Israel para você se casar? Sansão disse: só dela que eu me agrado. Digo novamente, uma estratégia de Sansão para começar a justiçar o povo contra os inimigos. É interessante isto, exceto no caso de Jericó. Em nenhuma batalha o povo de Israel deu o primeiro golpe. Exceto no caso de Jericó, em nenhuma batalha, tanto as que Moisés dirigiu, que estão em Números, quanto as que Josué dirigiu, que estão no livro de Josué, quanto depois. Em nenhuma batalha o povo de Deus deu o primeiro golpe. E aqui está uma estratégia dirigida por Deus. O que aconteceu? Sansão ficou noivo da moça. E no dia do casamento, os filisteus começaram a usar de um terrorismo muito cruel contra a família daquela moça. Verso 15 do capítulo 14. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, mas é importante notar que o casamento nunca foi consumado, e eu mostrarei isso para vocês. Persuade ao teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Meus queridos irmãos, que gente cruel faria uma ameaça destas? Nós precisamos perceber aqui uma verdade que está presente em toda essa parte do Antigo Testamento, porque as pessoas às vezes são muito prontas para criticar a Bíblia e dizer que Deus deve ser um Deus muito cruel, porque mandava o povo de Israel destruir a cidade e matar as mulheres e as crianças que estivessem lá dentro. E nós talvez fiquemos desconcertados diante de uma oposição desta. Por que Deus daria uma ordem como esta? E eu quero explicar isto para que você tire isso do seu coração, se houver alguma preocupação com isto. O costume daquele tempo era evacuar a cidade quando haveria ataque. Os idosos,
as mulheres, as crianças eram levados para outro lugar. As batalhas eram travadas entre homens e homens. Os povos daquela localidade, porém, de maneira muito maliciosa, usavam as suas mulheres e as suas crianças como escudo humano. O que nós podemos pensar de uma prática tal como esta? Senão que é uma prática absolutamente repugnante e desprezível. O povo não poderia se impedir, e os culpados da morte daquelas mulheres e crianças eram os próprios cananeus, que usavam dos seus mais frágeis desta forma. Sei que esta não é uma verdade muito suave, mas sei também que esta prática se perpetuava a ponto de os filisteus ameaçarem uma jovem do seu próprio povo de morte, se ela não alcançasse para eles a vitória que desejavam. Passado mais um tempo, houve aqui aquela grande questão do enigma de Sansão, porque Sansão matou um leão com a mão. O que você acha disso? Matou um leão com a mão. E quando ele voltava por aquele caminho, ele viu que umas abelhas tinham feito uma colmeia dentro da carcaça do leão. Então ele tirou a pele do leão e fez um casaco e voltou comendo o mel. E ele disse assim para os filisteus, capítulo 14, verso 14: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E eles não conseguiam decifrar este enigma. Entretanto, por causa da mulher de Sansão, daquela noiva de Sansão, eles conseguiram. Eu quero dizer novamente que tudo que estamos vendo aqui na vida de Sansão foi uma estratégia dirigida por Deus, porque com base nessa ameaça que foi feita, Sansão trouxe justiça sobre um número dos principais deles. Mas o que aconteceu? O pai da noiva de Sansão deu a noiva dele a um outro homem. Verso 20 do capítulo 14. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. 15:1. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Não foi um casamento consumado. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Tal foi a agitação que aquilo causou e a perturbação que aquilo trouxe, que Sansão disse: eu sou inocente para com os filisteus. Verso 3: quando lhes fizer algum mal. Ele apanhou 300 raposas, amarrou fogo na cauda delas, e elas queimaram o campo de trigo. Era o tempo da ceifa do trigo. Como os filisteus retribuíram? Capítulo 15, verso 6, finalzinho do verso: subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai. Disse Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Não existe diplomacia e não existe acordo entre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Não nos iludamos. Hoje nós não lutamos com espada e nem lutamos em defesa de terra. Se mal que em alguns lugares do mundo a igreja tem que defender o seu templo mesmo. Mas nós não lutamos por um país neste mundo. De fato não. Mas aqui nessas histórias do Antigo Testamento nós percebemos, meus queridos irmãos e irmãs, a intensidade e a dedicação com que nós temos de lutar pela nossa própria santificação. A carta aos Hebreus, o escritor diz: ainda não resististes até o sangue contra o pecado. Uma frase severa, porque a intensidade com que Sansão defendia o seu povo é a mesma com que eu e você devemos lutar pela nossa santidade. Este evento, este conflito grande, foi o que deu início aos 20 anos de Sansão como juiz.
porque logo em seguida o povo de Judá quis entregar Sansão para os filisteus. E nós ficamos espantados de ouvir isto, porque será possível que haveria tamanha tolice no meio do povo de Deus? Mas há tamanha tolice no meio do povo de Deus, infelizmente até hoje, que volta irmão contra irmão, por causa dos interesses mundanos. Eles amarraram Sansão e deixaram Sansão ali exposto para que os filisteus dessem cabo dele. 14, capítulo 15, verso 14. Chegando a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. Quem aqui já foi amarrado, que seja de brincadeira, por alguns minutos? Ou já se amarrou? Que isso, quando a gente é criança a gente faz isso. A gente se amarra e depois tem que pedir ajuda. Brincadeira de criança. Aí você se amarra ali, amarra o braço na beira da cama e depois você tem que dar um jeito de soltar. Sansão estava amarrado, mas a Bíblia diz que ele rasgou aquelas cordas como se fossem fios de linho. Quando a gente é criança e vai lá no departamento infantil, eles colocam diante de nós um flanelógrafo de Sansão como um homem muito musculoso, muito forte, muito imenso, muito impressionante. Mas eu quero assegurar a vocês que esta força sobre-humana que acometia Sansão tinha a sua origem em Deus e não em músculos. Tanto é que mais adiante aquela força o deixou. E com a mesma intensidade voltou logo em seguida. Sansão foi, a Bíblia diz, dominado pelo Espírito Santo. Essa expressão se apossou no verso 14 do capítulo 16, significa exatamente domínio, presença predominante. Ele rasgou as cordas, tomou uma queixada de jumento. Quem fez isso também no livro dos Juízes? Sangar, com uma queixada, apenas um maxilar seco de um animal morto, feriu um número grande de pessoas. Minha gente, Juízes é um livro em que mostra pessoas improváveis sendo usadas por Deus num tempo improvável com uma ferramenta improvável. Uma mulher fraca, dona de casa, consegue matar um grande general com uma estaca da tenda. Um homem consegue matar um número de filisteus com uma queixada de jumento na mão. Um sozinho consegue vencer uma grande multidão ao seu entorno. A Bíblia nem nos diz de fato o número dele, diz apenas que é um número imenso. Um contra tantos, com um osso na mão. Uma vitória que sem dúvida veio do Senhor. Mas eu e você nos identificaremos com Sansão. Se não nos identificaremos na grandiosidade das suas vitórias, e de fato podemos pensar que sim, porque Deus já nos deu vitória sobre a condenação, bendito seja o nome do Senhor, e Deus já nos tem dado tantas vitórias ao longo da vida, mas se nós não conseguimos nos identificar de pronto com a vitória, nós nos identificamos com a sua fraqueza, porque no verso 18, depois de conseguir um feito tão imenso da parte de Deus, Sansão sentiu grande sede. Eu também, dá licença. Brincadeira. Sansão sentiu grande sede, mas na sua sede, o que ele fez? Capítulo 15, verso número 17. Sansão sentiu uma grande sede, e o que ele fez? Clamou ao Senhor. O que nós devemos fazer, meus queridos, quando passamos por estes momentos? E eu quero me referir muito especificamente àqueles momentos da nossa vida em que, após termos vivido uma fase, por assim usar esta palavra, uma fase de muito crescimento na nossa fé,
Algo acontece que nos coloca numa posição muito diferente daquela em que nós estávamos, em que nós perdemos o prazer na oração, em que nós não sentimos mais aquela alegria, em que nós não nos apropriamos mais daqueles sentimentos que antes tínhamos, daquela animação, daquele dinamismo. E tais coisas acontecem, e eu quero dizer aqui um segredo para você esta noite: até o próprio Deus pode permitir que elas aconteçam para que sejamos refinados e cresçamos na fé. Um grande exercício da fé é quando nós aprendemos a agir segundo cremos, mesmo quando nós não nos sentimos tão animados, tão entusiasmados para isto. Ouviu o que eu disse? Por vezes nós cantamos com muita alegria, quando estamos eufóricos, porque a vida nos está favorável. Mas nós provamos a realidade da nossa fé no Senhor quando o nosso coração está machucado e nós nos levantamos para cantar o louvor de Deus da mesma forma. Meu coração não está como estava, mas Deus permanece o mesmo, igualmente digno de ser amado, igualmente digno de ser adorado, igualmente digno de ser louvado. Eu tenho trazido no meu coração as palavras desse texto: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz. Não está escrito aí não. Nós já sentimos este momento em que nos sentimos tão apequenados naquilo que antes nos parecia ser tão intenso. Andando em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Isso é Isaías 50, verso 10. Depois de ter alcançado uma grande vitória do Senhor, Sansão sentiu uma grande sede, uma sede que o fazia desesperar a ponto de achar que ia morrer, porque ele olhava ao seu redor e não via água nenhuma. E talvez se fosse eu ou você ou qualquer outra pessoa, se entregaria à morte ali mesmo. Mas Sansão clamou ao Senhor, verso 18 do capítulo 15 de Juízes, e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora e cairei nas mãos destes incircuncisos? Sansão clamou ao Senhor. Seus olhos não viam nenhuma fonte de água, e de fato não havia, mas o Senhor fendeu a cavidade, verso 19, e dali saiu água. E tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Que expressão maravilhosa, meus queridos irmãos, que nós também podemos viver. Se não será pela água, pode ser que seja, se estivermos numa situação de completa privação, mas eu quero pensar aqui um pouco mais amplo. Pode ser que Deus abra para nós as fontes de um renovo na nossa fé, quando nós já nos sentíamos completamente fechados e secos. E Deus abre uma fonte de bênção novamente sobre a nossa vida, em resposta ao nosso clamor. Note que, observe atentamente, que Deus fez algo absolutamente maravilhoso ali. Não tinha nada de água ao alcance dos olhos, mas o Senhor fendeu a cavidade, dela saiu água. E o nome daquele lugar, verso 19, daí chamar-se aquele lugar En-Hakoré. Sublinhe isto aí. Sublinhe isto aí, pois significa En-Hakoré. Capítulo 15, verso 19, significa a fonte daquele que clamou. Está escrito aí no seu resumo. A fonte daquele que clamou. Meus irmãos e irmãs, se nós clamarmos, Deus tem uma fonte de bênção para abrir para nós. Nós nos sentimos distantes do Senhor, e aí nós abrimos as duas capas que encerram a nossa Bíblia e abrimos a fonte daquele que clamou. Nós pedimos ao Senhor que fale a nós e Ele fala. Nós colocamos diante de Deus as nossas causas pequenas e grandes, e o Senhor responde às nossas orações.
Nós temos vivido respostas de oração, não temos vivido, queridos? E Jesus falou que um dos sinais de que nós somos salvos são as respostas de oração. Quando nós vivemos isto, nós podemos nos lembrar que nós estamos andando com o Senhor. Sansão matou, e essa expressão tem que ser clara aqui, porque Sansão fez isto mesmo, e era necessário que se fizesse, e era o que Deus queria que se fizesse. Será que Deus vai querer que você mate alguém hoje? Se você ouvir uma voz dizendo assim, vai e mata fulano, ligue para o pastor imediatamente, porque eu vou te dar a ajuda que eu puder. Há um número de pessoas que estão presas, dizendo que mataram porque Deus as mandou matar. Por que não? Porque a única ordem de morte que eu tenho sobre mim, Deus me deu no dia em que mandou que eu matasse Hugo Santos Zica. E aos pouquinhos eu o estou matando. Não preciso da ajuda de ninguém para isso. Só do Senhor. Não precisa me ajudar a me matar. O que eu estou querendo dizer é, a ordem que você recebeu de Deus foi que matasse a você mesmo, carregando a cada dia a sua cruz e seguindo o Salvador em direção ao Calvário. Para você ser salvo, você não precisa levantar a mão no final da pregação, mas você precisa morrer. Para alcançar a vida eterna, você precisa morrer. Morrer para si próprio, morrer a cada dia. Por que Deus não nos manda matar hoje? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades espirituais nos lugares celestiais. Isso está escrito em Efésios capítulo 6. Não é contra indivíduos que nós lutamos, pelo contrário, quanto aos indivíduos nós queremos que eles sejam salvos. Quanto aos indivíduos, mesmo aqueles que mais perturbação talvez nos causem, nós queremos que eles venham a estes bancos aqui cultuar a Deus conosco. Este é o nosso desejo, não a morte. O desejo de matar, cada um de nós deve ter para consigo próprio. Não suicídio, mas a morte do eu, do ego, daquilo em nós que luta contra o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo disse, desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? As minhas palavras estão ficando bem entendidas aqui para os irmãos? Eu espero que sim. Para quem vai ouvir a gravação deste estudo, não estou falando de suicídio, não estou falando de homicídio e nem de assassinato. Eu estou falando da mortificação progressiva do ego pela santificação. Esta é a missão que Deus espera de nós. Está bem entendido isso para os irmãos? Se alguém ficou com dúvida quanto a isto, manifeste-se e nós vamos emendar esta rachadura, porque é importante entendermos isto. Deus não pede que eu mate outra pessoa, mas Deus pede sim que pela abnegação e pelo tomar a cruz eu renuncie a mim mesmo, e isto é assassinato de mim próprio. Bem entendido isto? Que bênção, pois isto bem entendido nos ajuda tanto a crescer na fé. Carne e espírito lutam um contra o outro. Por isso Paulo diz que nós temos que matar a carne. Não esta carne aqui, porque no dia que eu for para o caixão, os puritanos falavam que isto aqui é pasto de vermes. Que expressão! No dia que eu for para o caixão, isso aqui vai acabar. A luta é contra as tendências do meu coração, que é rebelde contra o Senhor. E para isso eu posso pedir ajuda, a ajuda de Deus, a oração dos meus irmãos e irmãs em Cristo, para que eu possa vencer. Sansão não venceu. Entre o capítulo 15, verso 20, e o capítulo 16, verso 1, passaram-se 20 anos. O que diz o verso 20 do capítulo 15? Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Mas esta expressão, na vida dos outros 12 juízes, só aparece quando eles morrem. O juizado de Sansão foi encerrado a partir do momento em que os acontecimentos do capítulo 16 se dão. Que foram o quê? Seu envolvimento
primeiro com uma prostituta da cidade de Gaza e depois com uma mulher chamada Dalila. Sansão foi anunciado por Deus. Sansão foi ungido por Deus e fez grandes coisas do Senhor. Sansão teve uma resposta de oração imensa. Eu não sei se outra pessoa do Antigo Testamento teve essa resposta de oração, de Deus abrir uma fonte no chão para salvar a vida de alguém. Sansão foi usado por Deus durante 20 anos, julgando o povo, comandando, ao mesmo tempo em que ensinava a lei do Senhor. Depois, viu uma prostituta e se deitou com ela. E ainda assim, o Espírito de Deus não o abandonou. E por que não o abandonou? Porque era estratégico para o interesse maior de Deus e para a condução de Deus da história. Que ainda naquele momento, ainda não, Sansão te perdesse a sua unção. Depois disso, verso 4, capítulo 16, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila, significa devota. O nome significa adoradora. Mas sabemos que Dalila não era adoradora do Deus vivo, mas das estátuas de Baal e de Astarote. O seu nome, Dalila, adoradora, devota, veneradora, nos dá a entender com clareza que ela era uma forma de sacerdotisa daqueles deuses antigos, cujo culto tão estranho misturava incenso com sacrifícios, com sexo, com orações, com ofertas, com sacrifício humano. A idolatria que ainda existe, uma das coisas piores que existe no mundo. Foi com esta pessoa que Sansão se relacionou. Os jovens não, todos nós devemos ser zelosos em nossos relacionamentos e das pessoas com quem nos envolvemos. E quanto maior for o grau de intimidade do relacionamento, maior deve ser o nosso zelo. Nós sabemos, queridos, o que Dalila fez, não sabemos? Ela era uma leva e trás. E Sansão, já totalmente fora do propósito de Deus para ela, para si próprio, quer dizer, mentia na cara de Dalila. Dalila falou: o que é preciso fazer para tirar a sua força? Que pergunta maliciosa! Mas Sansão estava tão cego de paixão. Sansão estava tão cego de paixão por si próprio, achando que ele sempre conseguiria sair de todas as enrascadas, que ele decidiu brincar com aquilo, em vez de terminar imediatamente seu relacionamento com ela. Sansão disse: se me amarrarem com cordas que ninguém amarrou, já tinham feito isso com ele no passado. Sansão achou que ele era forte o suficiente para dar conta do recado. Ele não era e nós não somos. Ou nós andamos na dependência de Deus, ou nós cairemos. Pregando nesta igreja, eu já disse que o crente anda sustentado pelas mãos e não nos pés. É a mão de Deus que nos carrega e nos leva, porque no dia em que eu tiver que apoiar a minha fé nos meus pés, eu cairei. Sansão achou que dava conta do recado. Não pense isso nunca. Não pense isso nunca. Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós que não pense de si mais do que convém pensar. Romanos capítulo 12, verso 3. Nunca nos esqueçamos que somos fracos, propensos a pecar, que precisamos da misericórdia de Deus, que precisamos tanto do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos. Minhas irmãs, nós precisamos. E nós temos de buscar o Senhor em todo tempo. Não há um momento em que nós estejamos isentados da dependência de Deus. Porque quando nos isentamos, ai de nós. Sansão foi tolo, além de prepotente. Manteve um relacionamento que deveria ser rompido. Insistiu com uma coisa que Deus, de início, já não aprovaria. E depois de ela muito o amolar, ele disse o seguinte: se cortarem o meu cabelo. Por que Sansão disse isto? A sua distinção como nazireu. O cabelo em si não era importante em nada, minha gente. Mas é porque o cabelo comprido significava diante de todos que vissem que era um nazireu do Senhor quem ali estava.
Será possível, e é possível, que nós nos comprometamos tanto com as coisas do mundo que percamos aqueles sinais distintivos de que nós somos do Senhor. Como é triste quando vemos a vida de alguém e não vemos mais nenhuma razão para crer que aquela pessoa é salva. Como é triste quando isso acontece. Dalila fez o seu expediente maligno, cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão. Então, quando os filisteus vieram, ela, que tinha ficado para ver o que aconteceria, disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Verso 20. E ele, despertado do seu sono, disse: sairei, ainda esta vez como dantes. A sua prepotência, a sua arrogância, ele diz: e me livrarei. Sansão, 20 anos antes, disse: Senhor, por intermédio de mim o Senhor fez isto. 20 anos depois ele levanta e diz: eu me livrarei. O que aconteceu com o coração de Sansão pode acontecer com o nosso também. Misericórdia de Jesus. Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Observação de altíssima importância. No tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo de fato se retiraria de alguém. Depois que nós passamos a viver o tempo do Evangelho e da graça e da salvação pela graça mediante a fé, a habitação do Espírito Santo é permanente. Esta é uma das diferenças entre Antigo e Novo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, a habitação do Espírito Santo era temporária. Hoje ela é permanente em todos os salvos. Em todos os salvos, a habitação do Espírito Santo é permanente. Pode ser que eu anule por completo a influência do Espírito Santo em mim, mas eu nunca removerei o selo que foi Deus quem pôs. Está claro isso, meus irmãos? Há alguma dificuldade nessa doutrina? Não, né? Naquele tempo, o Espírito Santo se retirava. Hoje, não. Mas é possível que nós andemos tão distantes do Espírito de Deus. Os filisteus pegaram nele e, de maneira muito terrível, vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Como eu posso deixar de passar pelo verso 22? O cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deus permitirá que eu e você soframos consequências dos nossos pecados. E Deus permitirá que eu e você passemos pela disciplina do Pai Celeste que ama os seus filhos, para que, assim como o cabelo de Sansão voltou a crescer, a nossa identidade enquanto crentes seja amadurecida e volte a aparecer quando se apagou pelas coisas do mundo. Tem um livro aí chamado O Propósito de Deus nas Provações. Já ouviram falar? Toca nesse assunto nesse livro. Deus permite as provações nos acometerem para que nós sejamos refinados por elas. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Veja que enquanto Sansão estava humilhado, ele se arrependeu. A cada vez que ele tinha que girar o moinho fazendo pão para os seus inimigos, ele se lembrava de como ele tinha sido usado por Deus no passado. E ele pensava, e Deus o fazia pensar, que já era hora de ele voltar para o caminho do Senhor. A história de Sansão é belíssima, porque começou de forma maravilhosa. E ele cometeu um pecado terrível. Ele abandonou o Senhor, e ele se amou e se adorou a si próprio. Mas Deus o restaurou de forma tão tremenda. Verso número 23. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, corpo de peixe e cabeça de gente, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. E vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. A idolatria tem as suas festas. Tem mais uma se aproximando aí agora, no começo de março. Mas terminará em juízo. Terminará
em juízo, e é tempo de salvação para aqueles que se arrependerem, porque o dia do juízo vem e Deus o traz. Eles se alegravam tanto, mas a alegria do pecado é sempre passageira. Sansão, amarrado, acorrentado entre as duas colunas do templo, é uma figura do Salvador sendo exposto ao escárnio em nosso lugar. Eles zombavam de Sansão, como zombaram do nosso Salvador. Está aqui um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Eles disseram: mandai vir a Sansão, verso 25, para que nos divirta. Sansão cego, humilhado, magro, porque passando pela ração do presídio, enfraquecido. Sansão em condições de miséria representava para eles mais perigo nenhum, somente zombaria. Sansão diz para o menino: deixa eu apalpar as colunas da casa. E o menino pensa: um homem fraco desse não representa perigo nenhum, deixa. Se é um velho fraco, precisa de se encostar mesmo. Verso 28, pela segunda vez registrada na Bíblia, e no fim de sua vida, Sansão obteve de Deus uma resposta de oração. A única oração que foi feita no templo de Dagon que teve resposta foi a de Sansão ao Deus vivo, eterno e todo-poderoso. Ele disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Por isso nós começamos o culto lendo o Salmo 29. Deus dá força ao seu povo. Ele disse: dá-me força só esta vez, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão se abraçou às duas colunas do meio que sustinham a casa. Eu desafio os irmãos no final do culto a empurrar alguma das colunas desse prédio aqui e ver se alguma coisa vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês: pela física, empurrar é mais fácil que abraçar, tá certo? Empurrar é mais fácil que abraçar. E se você empurrar uma, já está muito. Mas Sansão abraçou as duas. A força não era física. Sansão estava magro. Sansão estava esquálido. Ele era um presidiário submetido a trabalhos forçados. A força não era física. Ele abraçou as duas colunas. E a Bíblia diz que ele as puxou. E enquanto puxava, disse: morra eu com os filisteus, como prova maior do seu arrependimento. Porque se antes ele acreditava que ia se safar dos filisteus, agora ele se arrependeu a ponto de novamente dar o valor correto à sua vida e saber que Deus tinha algo para ele depois da morte. Se Sansão não cresce na eternidade da alma e na habitação da alma com Deus, se Sansão acreditasse que a vida é só o aqui e agora, ele não diria isso. Ele ia falar assim: Senhor, me livra também dessa laje que vai cair aqui na minha cabeça. Final do verso 30, foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na vida. Ele foi sepultado como um herói, como um homem de Deus. Quando Sansão morreu, eu quero dizer isso para vocês: Deus levou Sansão para junto de si. A morte não foi castigo, a morte não foi pena, a morte do crente não é castigo, a morte do crente não é pena, a morte do crente é alegria, porque ele está partindo para habitar na casa do Senhor para sempre. Como eu gosto daquele hino que eu já pedi à minha esposa que se cante no dia da minha ida, porque o hino diz assim: ó, vai me encontrar na glória da Jerusalém do céu, lá na habitação notória que Jesus nos prometeu. Lá encontrarás amigos que serão em Cristo irmãos. Cantaremos belos hinos, vai de todo o coração. E a resposta é: sim, te encontrarei na glória, na brilhante glória além. Sim, te encontrarei na glória da feliz Jerusalém. Quando Deus levou Sansão, Deus estava levando Sansão para a glória, para a felicidade, para a bênção,
para habitar na presença do Senhor para sempre. Nós vivemos um tempo, meus irmãos queridos, em que a história de Sansão é de imensa importância. Imensa importância porque nós somos também pressionados a deixar os nossos valores escaparem pelas frestas entre os nossos dedos. É possível que um crente se envolva com o mundo a ponto de se apagar por completo os sinais da sua salvação. Mas Deus trará todos os seus filhos de volta antes do fim das suas vidas, que seja no último minuto. Deus não deixará os seus filhos morrerem fora de casa. A história de Sansão é bela, porque mostra que a misericórdia soberana de Deus conduz a história. A história de Sansão é bela, porque mostra que Deus não despreza o quebrantado e contrito. Vivemos o tempo em que as pessoas buscam o propósito de viver, e nós encontramos claro: o propósito de viver é servir o Senhor. Deus engrave estas coisas no nosso coração. Uma última colocação para concluir o livro dos Juízes. Tudo que está de capítulo 17, verso 1, até capítulo número 21, verso 25, aconteceu antes do juizado do primeiro juiz, chamado Otniel. Entre a morte de Josué e Deus levantar Otniel. Nós fizemos esse estudo no começo do estudo de Juízes, e agora no final eu quero deixar isso novamente claro aos irmãos. Todas as características, e nessa apostila tem, as primeiras páginas falam disso, daquele período são características primárias e não finais da história do povo. A razão por que Samuel, o compilador do livro, colocou isto no final é para que nós terminemos a nossa leitura com uma impressão muito séria e grave do que acontece com o povo de Deus quando o povo de Deus se esquece de Deus. O Senhor nos preserve, nos guarde e nos conduza enquanto estamos neste mundo, segundo a sua vontade, e quando a nossa hora chegar, nós vamos conhecer Sansão, e Isaías, e Davi, e Paulo, e Jeremias, e Pedro, e como João, que ápice da vida, e pensar que o ápice da nossa vida não vai ser nesta vida. Nós vamos reclinar a nossa cabeça sobre o peito do nosso Salvador. Hino 489, coloque-se em pé.